Evangelho do Cristo não basta apenas ser compreendido, tem que ser vivido em todo o seu esplendor. E para darmos o primeiro passo nesse aprendizado, comecemos pelo nosso lar. Os esclarecimentos e sugestões desta obra visam colaborar na implantação do estudo sistemático do Evangelho, através das obras da codificação de Allan Kardec. E quanto aos resultados, desde que praticados com fé, determinação e amor, terão morada definitiva em nossos espíritos. O Evangelho no Lar. Prática e vivência espírita. Boa noite a todos vocês, queridos ouvintes da Rádio Fraternal. É com grande alegria que estamos aqui hoje, mais uma vez, para celebrar o nosso Evangelho no Lar, convidando você a participar conosco dessa cerimônia, dessa reunião entre amigos, onde nós aqui nos unimos com um único objetivo, com o objetivo de levar essa experiência da realização do Evangelho no Lar ao maior número de lares possível. E contamos com você para essa divulgação. Divulgue você também o Evangelho no Lar para a sua rede de amigos, de familiares, para que todos possam estar realizando em seus lares essa reunião gostosa de amigos e familiares, para que a gente possa aprender um pouquinho mais, sempre com a leitura que é proposta para a gente no dia da leitura. Nós aqui hoje, quarta-feira, estamos sempre ansiosos quando chegamos na quarta-feira, às 20 horas, para podermos nos reunir aqui e poder estar aqui, aprendendo um pouco mais sobre o texto proposto da noite, que hoje vai ser capítulo 25, Buscai e achareis. Já vá abrindo aí o seu Evangelho para que você possa acompanhar conosco. E eu vou dar uma breve explicação de por que fazer o Evangelho e como se fazer o Evangelho. A necessidade de fazer o Evangelho é aquela melhoria que nós tanto precisamos ter em nossa vida, em nossa rotina diária, em nossos pensamentos, em nossas atitudes, que é tão difícil no dia a dia a gente colocá-las em prática. Muitas vezes nós sabemos o que temos que fazer, mas quando estamos envolvidos com a nossa rotina diária, do nosso trabalho, a gente acaba se esquecendo de praticar isso de uma forma efetiva, com as verdadeiras oportunidades que temos durante a nossa vida, que são quando nós estamos passando por dificuldades no nosso trabalho, no nosso círculo de amizades, ou até mesmo dentro de nossa família. É o momento de aproveitar essa oportunidade e lembrar dessas reuniões onde nós ouvimos textos maravilhosos, escritos pelos evangelistas que nos remetem às mensagens do Cristo quando esteve entre nós. E é muito simples fazer o Evangelho no Lar. Nós marcamos um dia da semana e nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo de forma aleatória aqui na Rádio Fraternal. Mas você também pode abrir e seguir uma sequência a partir do capítulo 1 até o último. Não existe um roteiro correto para que isso aconteça. Você faz do jeito que você se sentir melhor. Nós aqui optamos por abrir aleatoriamente. E sempre os textos que saem para a gente são textos fantásticos, que complementam sempre da semana anterior e que dá a impressão que nos transmite a mensagem que necessitamos para enfrentar a semana que estamos a começar. Feito isso, marcando esse dia e esse horário, então nós fazemos uma breve oração, uma oração simples de coração, pode ser um Pai Nosso ou palavras que você queira pronunciar, evocando essa religação com o plano espiritual, para que a gente possa sentindo a presença dos mensageiros de luz que o Mestre nos envia nessas oportunidades onde pessoas se reúnem para falar dele, se reúnem em seu nome. Feito então essa oração e essa leitura, a gente abre então os comentários para as pessoas que participam conosco, para que elas possam dizer aquilo que perceberam, que sentiram, de que forma aquele texto e aquela mensagem poderia ser aplicada na sua rotina diária, no seu trabalho, no seu círculo de amizades, na sua escola, em sua casa. De que forma aquilo me toca. E é uma forma da gente começar a se policiar nas nossas atitudes. Será que nós fazemos aquilo que foi proposto por ele? Será que não? É aí que nós começamos a aprender um pouquinho mais conosco e com aqueles que estão do nosso lado. Feito então esses comentários, nós fazemos as vibrações
que nada mais é do que dedicar todo aquele amor que se formou nessa reunião, todo o carinho que se tem entre amigos e parentes, para que isso possa ser transferido aos amigos do plano espiritual e distribuído a todas as pessoas que naquele momento nós sabemos que necessitamos de um bálsamo, de um carinho, de um amor. Nós podemos neste momento lembrar e citar as pessoas do nosso círculo de amizades, pessoas distantes, que faz tempo que nós não vemos, mas sabemos que estão necessitando de uma energia, de um bom ânimo. Dirigimos essas nossas melhores vibrações a quem nós desejamos. E podemos sim nos incluir nessa lista de vibrações, porque também necessitamos muito dessa vibração gostosa que se forma aqui, para que a gente possa produzir um pouco mais e um pouco melhor durante a semana que vai se iniciar. Feito então as vibrações, nós fazemos um encerramento com uma oração final e está encerrado o Evangelho. Na próxima semana nós começamos novamente no mesmo dia e na mesma hora. Nós aqui utilizamos um jarro de água sobre a mesa, onde nós fazemos a fluidificação na hora das vibrações. E essa água é utilizada por todos nós, e você pode fazer isso também no seu lar. Coloque um jarro de água e faça uso dessa água, porque ela vai conter os fluidos necessários para que você possa se curar dos males que lhe afligem, sejam eles físicos, emocionais, espirituais. Faça com fé, faça com carinho, faça com amor, que tenha certeza que isso vai dar muitos frutos. Bom, então vamos dar início ao nosso Evangelho de hoje, com a prece inicial feita pela Mara. Então vamos juntos nos elevar a Deus nosso Pai, agradecendo por mais essa noite, por mais essa vida, e nos unindo uns com os outros em vibrações de amor e de luz, e muito carinho, vindos de Ti, Deus, nosso Pai, para todos nós. Vamos abrir a porta dos nossos lares e convidar Jesus Cristo, nosso Mestre, a adentrar os nossos lares. Que Jesus deixe a sua luz em todos os cômodos e ambientes, e que essa luz envolva a todos nós, os nossos familiares, a todos os moradores dos nossos lares e a todos que são pedidos por cada um de nós. Jesus esteja conosco, hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus. Senhor, fazei-me instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos passar a leitura, então. Capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo.
buscai e achareis. Ajuda-te, e o céu te ajudará. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, e o que busca acha, e a quem bate abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11. Segundo o modo de ver terreno, a máxima buscai e achareis é semelhante a esta outra: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porque o progresso é o produto do trabalho, desde que é este que põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a sua inteligência na procura de alimentos, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos inimigos. Mas Deus lhe deu, a mais do que ao animal, o desejo constante de melhorar, ou seja, essa aspiração do melhor que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua situação, levando-os às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, pois é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Graças às suas pesquisas, sua inteligência se desenvolve, a sua moral se depura. As necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material, ele necessita do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas o progresso que cada homem realiza individualmente durante a vida terrena é coisa insignificante, e num grande número deles, até mesmo imperceptível. Como então a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e a reexistência da alma? Se as almas deixassem a Terra todos os dias para não mais voltar, a humanidade se renovaria sem cessar com as entidades primitivas, que teriam tudo a fazer e tudo a aprender. Não haveria razão, portanto, para que o homem de hoje fosse mais adiantado que os dos primeiros tempos do mundo, pois que para cada nascimento o trabalho intelectual teria de recomeçar. A alma voltando, ao contrário, com o seu progresso já realizado e adquirindo de cada vez alguma experiência a mais, vai assim passando gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Se Deus tivesse liberado o homem do trabalho físico, seus membros seriam atrofiados. Se o livrasse do trabalho intelectual, seu espírito permaneceria na infância, nas condições instintivas do animal. Eis porque ele fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: busca e acharás, trabalha e produzirás, e dessa maneira serás filho das tuas obras, terás o mérito da sua realização, e serás recompensado segundo o que tiverdes feito. É em virtude da aplicação desse princípio que os espíritos não vêm poupar ao homem o seu trabalho de pesquisar, trazendo-lhe descobertas e invenções já feitas e prontas para a utilização de maneira só a ter de tomá-las nas mãos, sem sequer o incômodo de um pequeno esforço, nem mesmo de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio, ambos sem nenhum esforço e atribuindo-se o mérito do que não haviam feito. Não, os espíritos não vêm livrar o homem da lei do trabalho,
mas mostrar-lhe o alvo que deve atingir e a rota que o leve a ele, dizendo: marcha e atingirás. Encontrarás pedras nos teus passos. Mantém-te vigilante e afasta-as por ti mesmo. Nós te daremos a força necessária se quiseres empregá-la. Segundo a compreensão moral, essas palavras de Jesus significam o seguinte: pedi a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal, e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão ajudar-vos. E como o anjo de Tobias, vos servirão de guias. Pedi bons conselhos, e jamais vos serão recusados. Batei à nossa porta, e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as próprias quedas que sofrerdes constituirão a punição do vosso orgulho. É esse o sentido dessas palavras do Cristo: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Muito bom. Eu tenho certeza. Falo que tenho certeza porque isso está nato dentro de mim, dentro de todos. Nós, como pais, nós temos o desejo de transferir para os nossos filhos as melhores oportunidades. Nós temos o desejo e obrigação de transferir e proporcionar a eles que eles consigam, através de seus esforços, atingir os objetivos que eles querem. É claro que nós temos condições diferentes, muitas famílias têm condições diferentes, mas dentro das condições que nos são dadas, eu tenho a certeza que, independente da condição, o pai sempre trabalha para oferecer o melhor. E esse oferecer o melhor não é dar de mãos beijadas aquilo que o filho precisa, mas sim mostrar a ele o caminho pelo qual ele deve percorrer para atingir aqueles objetivos e lhe proporcionar as condições necessárias para que ele possa sustentar essa jornada. Eu acho que é bem assim que o Pai faz conosco. Nos oferece grandes oportunidades, não nos dando tudo o que queremos, porque o Pai não dá tudo o que o filho quer. O Pai não deve mimar o filho, mas sim cuidá-lo com responsabilidade, proporcionando a ele as coisas realmente objetivas para que ele possa atingir os seus objetivos. E nós sabemos que temos muitos objetivos a cumprir, e quando nós lemos o texto buscai e achareis, eu acredito que o buscar já entende-se um esforço, né? Para que você busque, você tem que desprender um esforço. Então é necessário que a gente tenha um esforço de buscar. De que forma? Buscar um meio pelo qual a gente deve encontrar o caminho do Cristo na nossa vida. Não ficar esperando que as coisas caiam de cima, caiam do alto, do jeito que a gente gostaria que fosse, mas sim essa proposta de melhoria constante do espírito, de aprendizado em suas várias oportunidades que nós temos aqui enquanto encarnados, passando por vicissitudes, passando por dificuldades, alegrias, saber aproveitar e entender esses momentos de alegria e de dificuldades, buscando sempre o nosso melhor. E eu tenho certeza que quando se busca, realmente se acha. Isso daí eu tenho comigo que quem busca realmente acha. E isso aqui é uma frase que é dita pelos nossos avós, bisavós. Meu filho, não busca porque você acha. Se quiser, procura, você busca o que você vai achar. Isso é fato. Mas nós buscamos muitas vezes coisas que não são necessárias para nós. Nós buscamos coisas que não são importantes para o nosso crescimento espiritual. Aí que está o grande segredo, a gente tentar entender o que é verdadeiramente importante buscar. Buscar o caminho do Cristo é uma coisa difícil, certamente, mas nós devemos buscar através dessas leituras, exercitando isso na nossa rotina diária. Quem quiser falar?
É a questão do ensinar a pescar e não dar o peixe, né? E como você bem disse, né? Nós como formadores de família, como pais, a gente procura sempre o melhor, sim. Procuramos dar sempre o que dentro daquilo que nosso momento, né, oferece para nós tentamos transferir o melhor para nossos filhos sempre. E dentro daquilo que o momento oferece, o que o mundo oferece, o nosso Pai maior também tenta nos passar aquilo que nos é necessário, que nos é merecido. E como ele bem disse, né, o texto coloca de que pedis com fé, com fervor, e que isso lhe chegará. Mas também, como o Jefferson colocou, vamos saber pedir, né? Não é tudo que nos pode ser dado, porque não é tudo que nos é útil. E eu também tenho a certeza que o nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, como exemplo, Ele quer que nós evoluímos, que nós nos adiantemos. E se houver uma coisa que não nos é favorável, é lógico que não é uma negação daquilo que nós estamos pedindo, mas sim como se fosse um chamado de atenção para que nós possamos repensar. E aí é aquela história que já você colocou, né? Cuidado com o que pedes, porque podes obter realmente. Então, se você insiste muito numa coisa e aquilo ali passa a ser uma obsessão para que você conquiste, independente daquilo que se é boa ou má, você vai obter sim, mas se prepare para depois colher os frutos daquilo que você está semeando. Então, vamos saber pedir, vamos saber compreender o que nos é útil e vamos saber discernir o que os nossos irmãos, o que os nossos anjos protetores estão nos passando, né? E ter resignação para aquilo que não nos foi dado, porque provavelmente não nos é útil ou pode nos ser prejudicial, né? Tudo eu posso, mas nem tudo me convém, né? Exatamente, né? É bem assim. Quem mais? O que nos difere dos animais é essa centelha que o Pai colocou em cada um de nós no momento da nossa criação. Essa centelha que nos impeliu ao progresso, à busca do progresso, à busca da nossa melhoria, de determinadas maneiras, mas o que Deus fez conosco é nos direcionar ao nosso progresso. Os animais, eles têm um instinto, nós dizemos até que eles são inteligentes, né? Muitos deles, os cachorros, os gatos, mas essa centelha, essa vontade de melhoria, somos nós que temos, os seres humanos. E nós não temos como acreditar que fomos criados nessa existência. Fomos criados há muito tempo, porque senão seríamos simples ignorantes em cada um que nasce. Como teríamos o desenvolvimento, o progresso, as invenções, tudo isso, a nossa vivência de ser humano, visando o planeta Terra, uns pelos outros, nos descobrimentos, nas invenções, nas pesquisas, foi essa centelha que nos impeliu a isso. Essa centelha de inteligência que nos levou ao progresso. Mas o Pai, ele não nos dá o trabalho feito, né? Como foi dito já, né? Nenhum pai quer dar o trabalho feito ao seu filho. Às vezes a gente tem vontade, né? De segurar as nossas crianças, os nossos filhos no colo, protegendo de todos os problemas. Mas, sabiamente, os pais, as mães, os cuidadores, sabem que não pode fazer tudo, né? Que não dá para dar o trabalho feito.
o Pai nos dá a diretriz para alcançarmos o nosso progresso, seja ele esse progresso visando a humanidade inteira, ou seja, o progresso individual de cada um. Quando nós buscamos o Pai com sinceridade, com humildade, com muita confiança, o que nós vamos achar é a luz que vai guiar o nosso caminho, é a força que será necessária para atingirmos o nosso progresso, a nossa evolução. É o bom conselho vindo dos bons espíritos que vai nos direcionar. Então, o texto fala: buscai e achareis. É isso que o Pai nos dá. Ele nos dá toda a sustentação para progredirmos. Mas o trabalho somos nós que temos que fazer. Quem mais? A Maria. O que eu ia falar? Eu sei que eu ainda sou criança. Mas quando eu crescer e tiver meus próprios filhos, eu nunca vou entregar o trabalho feito. Porque, por exemplo, tem um trabalho de escola para fazer. Aí não conseguiu fazer a tempo. Eu não vou fazer. Porque, assim, eles nunca vão corrigir os erros deles de... Como é que fala? De... Pesquisa, né? Esqueci como fala a palavra. Que eles nunca vão corrigir os erros deles de prestar atenção quando a professora fala: olha, esse trabalho vai ser entregado para o dia tal. Eles têm que já começar a fazer no dia que foi pedido, para no dia que for entregue já estar feitos, né? Então, a gente nunca pode fazer do trabalho para os outros. Pode ajudar a fazer, mas nunca fazer, olha, por exemplo, olha, o meu trabalho não ficou muito legal, vou jogar esse no lixo e aí você pode fazer um outro para mim? Eu falaria assim: olha, o trabalho é seu, eu já fiz o meu, aí agora você pode fazer o seu. Os meus filhos nunca vão fazer isso porque eu vou saber educar eles. E sim, quando você começa a procurar as coisas, quando você se incentiva a procurar, você acha. Porque eu já fiz isso várias vezes e achei. Tá vendo? É isso que é trazer o texto lido para a experiência diária de cada um, né? Isso é maravilhoso. Verdade. Quando eu crescer, quando eu criar uma família, né? Eu vou ensinar muito bem meus filhos, porque eu vou lembrar sempre da minha infância, que aconteceu alguns erros na minha vida. Eu errei, mas eu posso consertar. Tipo, a professora pediu para mim fazer uma lição de casa. Eu não consegui fazer a tempo. O que eu vou fazer? Eu vou sentar e vou pensar para fazer a lição direitinho, né? Se eu tiver filhos, né? Eu vou criar eles com muito carinho e vou ensinar eles muito bem, muito bem. Muito bom. Que bom. Tá vendo como é lindo? As declarações das crianças e o entendimento das crianças com o texto, né? Isso de pedir, como pedir, o que pedir. Já passei por muita dificuldade, muita coisa triste, pesada, mas eu sempre pedi para o plano espiritual. Se eu tenho que passar, me ajudem a passar da melhor maneira possível, me dando clareza, me dando um norte, me apoiando, me mostrando o caminho que eu tenho que tomar. Nunca eu fiquei desamparada, nunca. Sou eternamente grata à espiritualidade por isso. Muito bom.
Rubens? Não, Rubens. Ione. Bom, boa noite a todos. Esse texto, bom, as crianças resumiram muito bem, né? Parabéns para vocês, viu? Essas máximas que o Cristo disse, né? Pedi, obtereis, bata e abre-se-á, né? Elas têm que ser entendidas dentro de um contexto maior. Porque, assim, elas não foram ditas exatamente para um público específico. Elas foram ditas para todos aqueles que creem, né? Mas nós, seres humanos, hoje, né, nós que estamos aqui, o texto também traz uma seguinte observação, né? Mas o progresso de cada um, que cada um realiza individualmente durante a sua vida terrena, é coisa insignificante e num grande número deles até mesmo imperceptível. Então, o que o texto nos fala, né, que mesmo durante uma vida, a nossa realização espiritual, o nosso crescimento, ele é praticamente zero, né? E com essas máximas que o Cristo referiu, a gente pode questionar dentro dessa nossa pequenez espiritual. Então, por que muitos têm muito e muitos também têm poucos? Né? Aí a gente faz um comparativo com a vida, né? Então, a lei de Deus, de Jesus, ela não é correta, né? Por que muitas pessoas passam tantas necessidades? Será que esses muitos que passam não pedem, não batem a porta, não procuram? Aí entra exatamente a lei da reencarnação, né? E aí exatamente a compreensão desses fatos, de muitos terem pouco e poucos terem muito, faz todo o sentido das oportunidades que o próprio Cristo, ou que o próprio Deus nos fez realmente fazer. É que temos a oportunidade em cada encarnação de crescermos, sim, materialmente, que não é nenhum pecado, não é pecado você ter bens, não é pecado você usufruir do seu dinheiro, mas desde que você saiba fazer essas coisas. E, ao mesmo tempo, temos a oportunidade de entender muitas coisas que não entendemos só numa encarnação. Por isso a reencarnação nos é dada para que possamos aprender. Claro, pode demorar um pouco, muitos aprendem muito mais rapidamente, outros demoram um tempo para aprender, mas sempre teremos a oportunidade de aprender um pouco mais. Nós estamos observando que as crianças estão aprendendo com bastante rapidez, né? Isso é lindo. Mais alguém? Não? Ione, não? Rubens também não? Eu só vou fazer um complemento, porque o texto ele é bastante elucidativo, né? A gente, lendo com cuidado, percebe bem claramente a lição que ele nos traz. Mas muito, muito enriquecedor ter criança junto aqui de nós, nesse evangelho, porque elas simplificam muito a lição. Elas trazem a lição de uma maneira bem clara e simples para nós. Agora, elas trouxeram o olhar, claro, de quem tem uma vida inteira pela frente, de aprendizado, né, de evolução. E a gente que já está um pouquinho mais adiantado nesse caminho, nessa jornada terrena, já tem o olhar do Pai, né? Já puxa para nós, enquanto pais e mães, que cuidam dos seus filhos com amor, com desvelo, com carinho, né? Então, no texto que vem, fala: qual pai daria uma serpente se o filho pedisse um peixe, né? Claro que você vai tratar o seu filho amorosamente, carinhosamente, mas a gente também sabe, enquanto pais, que esse filho precisa aprender, precisa amadurecer, precisa evoluir. Então a gente muitas vezes diz o não aos filhos. Então os nossos reveses na jornada terrena são
vamos dizer assim, os nãos que o pai nos dá, mas é um não amoroso, um não que quer educar, que quer trazer uma evolução esperada para aquele filho, né? Então, é uma coisa que eu digo constantemente quando falo dos meus filhos, que o sim é tão gostoso da gente dizer aos filhos. Como é delicioso falar um sim para um filho, mas o não ele é mais difícil. Ele implica numa responsabilidade maior e numa consequência maior para esse filho. E seguramente o não vai trazer um aprendizado, uma evolução, vai promover aquilo que a gente quer no filho, que é o amadurecimento. Então, os nãos que o nosso Pai Celeste nos dá, nos conduzem à evolução que tanto precisamos nesse plano. Acho que só um parênteses que a gente falou das crianças, né? E eu fico muito feliz de saber que essa leva que está vindo agora estão vindo com esse pensamento para nos ajudar, porque elas pensam justamente aquilo que eu não quero um trabalho feito. E eu acho que é bem isso, porque que nem um simples exemplo de um trabalho de casa de que como foi colocado, de que ela tem que passar por essa etapa, que ela não pode querer isso pronto. Talvez isso se perdeu com o tempo. E a gente traz isso para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. E nós vemos tantos exemplos de pessoas cortando trajetos para poder se chegar num resultado rápido, e nem sempre de maneira correta, de maneira justa, né? Cortando filas para poder obter um tempo melhor, se aproveitando de algumas situações nem sempre lícitas para se obter privilégios. Então eu fico muito feliz de saber que o trabalho está sendo feito e eu acho que as sementes estão sendo colocadas e estão começando a florir. Realmente. Em cima do que as crianças comentaram, que a Kátia comentou, que o Ricardo acabou de comentar, é que muitas vezes nós temos aquela percepção assim, eu não quero que meu filho passe o que eu passei, né? Claro, não estamos falando aqui de algo eminentemente perigoso, mas o simples fato de você não deixar ele passar por tudo aquilo que você passou, acarreta ele não ter experiências, acarreta dele não ter realmente uma atitude, o que fazer naquele momento. E isso, mais lá na frente, pode representar uma grande frustração para ele, porque ninguém disse não para ele, né? Então, portanto, o que as meninas comentaram, que a Kátia comentou, que o Ricardo comentou, faz todo o sentido realmente, né? E a gente precisa exatamente saber dizer o não. Não importa que isso represente um choro, represente uma mágoa, né? Mas aquilo lá na frente fará todo o sentido do mundo para essa pessoa. Era só um complemento. Muito bom. Bom, acho que agora a gente pode então passar para as vibrações, né? Vou pedir para a Rosângela fazer para a gente as vibrações. Queridos amigos, ouvintes, encarnados e desencarnados, neste momento, vamos fazer as nossas vibrações com todo o amor que temos em nosso coração, nos unindo para que fortaleçamos a todos os que necessitam, doentes, sofredores, os reclusos, aqueles que se acham perdidos, que não têm um caminho a seguir, se sentem na completa escuridão. Com as nossas vibrações, sejamos a luz no caminho de todos. Lembremo-nos de todos aqueles que sabemos que passam por dificuldades, que necessitam de um amparo, de uma palavra amiga.
Vibremos por todos e lembremos-nos de Jesus. Ele nunca nos desampara. O plano espiritual olha por nós e é o que foi dito hoje. Pedi e vos será dado. Assim seja. Que assim seja. Vamos falar então para as meninas fazer a nossa oração final. Quero a Nath e a Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja, Assim seja. Graças a Deus. Agora vou pedir para o Paulinho fazer uma oração para a gente também. Então, agradecer sempre, né, em todos os momentos de nossa vida, independente do local, do lugar, independente de onde você esteja, sempre agradecer a Deus muito e agradecer a Jesus pelos seus exemplos, porque sabemos que somente através dos seus exemplos e quando os colocamos em prática é que realmente sentiremos a presença dessa luz divina. Pai, nos abençoe sempre e nos conceda sempre a oportunidade de atravessarmos sempre esses grandes desfiladeiros que muitas vezes, com muitas pedras muito grandes e pesadas, mas sabemos, Pai, que tudo isso é para o nosso bem, sabemos que tudo isso é para o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual, que possamos ter sempre a sua luz ao nosso lado e que a sua luz, Pai, possa entrar em todos os lares, em todos os locais onde a escuridão se faz presente, onde a sombra se faz presente, porque sabemos que a sua luz triunfa e sempre brilhará acima dessas sombras, porque sabemos também, Pai, que essas sombras são irmãos nossos que se encontram num momento de escuridão, mas que um dia verão também a sua luz, e quanto a sua luz brilha, e quanto a sua luz nos concede a oportunidade de crescimento. Te agradecemos por tudo, Pai, porque somos pequenos ainda no espiritual, mas temos muita boa vontade de crescer e entender um pouco mais o que você nos deixou aqui. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, então chegamos ao fim de mais o Evangelho no Lar aqui da Rádio Fraternal, um momento tão gostoso que nós nos sentimos mais leves, com coragem de enfrentar mais uma semana, através desses ensinamentos passados para nós hoje. Quem sabe poderemos ter uma semana mais produtiva, buscar com mais responsabilidade aquelas coisas que nós precisamos realmente. Fazer o nosso trabalho de casa, como diz as meninas, fazer direitinho o nosso trabalho. Não jogar na mão das pessoas para que elas façam por nós. Vamos fazer o nosso trabalho, né? Então, quero agradecer a todos que nos acompanharam nesse mais esse evangelho aqui na rádio. E pedir para que você possa nos acompanhar em nossas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, Telegram, Twitter, pelo YouTube. Agora estamos transmitindo as nossas reuniões semanais aqui do Evangelho no Lar, às 20 horas. Acompanhe conosco no canal da Fraternal. Entre lá no YouTube, Rádio Fraternal, Fraternal Web Rádio. Você vai buscar lá todos os nossos vídeos que estão sendo publicados lá, acompanhando conosco através também do YouTube. E se você puder entrar na página da Rádio Fraternal, fazer a sua inscrição para o sorteio do Evangelho no Lar, nós teremos o maior prazer em sortear você aqui para mandar um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo para você.
E o ganhador da semana passada, quem que foi, Mara? Luzimara, de São Paulo. Luzimara. DVD 11. Parabéns, Luzimara, você de São Paulo. Foi a ganhadora dessa semana passada, já deve estar recebendo. Estamos com alguns problemas ainda de entrega pelo correio, né? Mas, apesar da lentidão, estão sendo entregues sim. Tenham paciência que vocês estarão recebendo o exemplar de vocês. Eu desejo a todos vocês uma excelente semana, que possamos estar juntos na próxima semana, mais uma vez aqui reunidos, nesse trabalho tão importante que é na divulgação do Evangelho em nosso lar. Divulgue você também, faça você também o Evangelho em seu lar. Ajude as pessoas que você conhece a também fazer o Evangelho em seus lares. Transmita aos seus grupos o nosso link para que elas possam acompanhar conosco. Agradecemos demais as mensagens que recebemos de apoio, os pedidos de músicas que vocês podem estar enviando para nós. É um carinho imenso que fazemos dessa forma a Rádio Fraternal. É uma família fraternal. E ficamos felizes de você estar participando também dessa família. Fiquem com Deus, uma excelente semana e até a próxima. Tchau.